Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas à nossa videoaula 20. Isso, já iniciaremos a nossa 20ª aula. Mais uma vez o meu sentimento de gratidão, né? Muito obrigado a todos vocês que me acompanham neste trabalho que, como eu tenho dito, é feito para vocês. Os meus sinceros agradecimentos, mais uma vez, acho que eu nunca vou agradecer o suficiente. O meu pedido de perdão por falhas, né, por erros eventuais, faz parte, né, no processo de criação de qualquer trabalho. O erro é inerente ao processo. As minhas desculpas e sempre que possível e que quando eu detecto, vem a posterior correção. Inclusive, se eu não me engano, foi na videoaula de número 18, se eu não me engano, eu defini o ano solar como 365 dias e 56 horas, o que está errado, né? Erradíssimo. O dia solar, né? Aliás, o ano solar, perdão, o ano solar ele tem 365 dias, 5 horas e 5 minutos, aproximadamente, tá? Então, esse é o verdadeiro ano solar. É por isso, inclusive, que nós temos o ano bissexto, né? A cada 4 anos é acrescentado um dia a mais ao mês de fevereiro. São aquelas 5 horas além dos 365 dias. 4 anos vai dar as 24 horas. E de janeiro a fevereiro preenche com a proporcionalidade dos 5 minutos e alguns segundos. Feita aí mais uma correção. Bom, então, dando continuidade, né, na nossa obra A Gênese, estudando o seu capítulo 6, Uranografia, até agora já estudamos espaço, tempo, adentramos já na matéria e, com muita clareza, o espírito Galilei, ele está definindo agora os processos de organização da matéria, né? Uma vez definida a matéria, e para nós agora, em pleno século XXI, fica muito claro que matéria é tudo aquilo que tem massa. A matéria é tudo aquilo que tem massa. Para nós aqui, a ciência já entende claramente que a matéria ela é representada pelo átomo, né? O átomo é o bloco formador da matéria, muito embora o átomo não seja por si só uma unidade fundamental, visto que o átomo é divisível. Ele mesmo é composto por um núcleo com prótons e nêutrons e uma eletrosfera com elétrons. Basicamente, toda a massa do átomo concentra-se no núcleo, né? Nos prótons e nos nêutrons, que possuem massa praticamente iguais. Os elétrons possuem massa, mas muito menor que as massas do próton e do nêutron, de maneira que a massa do elétron, se comparada à do nêutron e à do próton, ela é uma massa praticamente insignificante, devendo-se então ao núcleo atômico a quantidade de massa. Então a matéria, tudo aquilo que é material, é composto por átomos. Então, a massa de qualquer matéria, de qualquer corpo, é a soma das massas de todos os átomos que compõem esse corpo. Então, a minha massa corporal, a sua massa corpórea, ela é a soma das massas de todos os átomos que compõem o seu corpo, o meu corpo, enfim, isso vale para qualquer tipo de matéria, orgânica ou inorgânica. E aí, no ponto que nós paramos, no capítulo 6, item 19, Galileu Galilei ele não só
definiu a questão da massa, mas como ele também está se detendo bastante na questão da origem dessa massa, onde essa massa foi originada. Percebe-se claramente Galileu falando de um fluido universal, né? É o que nós já conhecemos da doutrina espírita, né? É o FCU, fluido cósmico universal. É esse fluido que, na verdade, é um campo, até onde nós compreendemos, é um campo de energia, do qual tudo que é material, inclusive os princípios orgânicos, são retirados desse campo, né? Modernamente, inclusive, acredito que eu já tenha aludido a isso. Modernamente, a física de campos e a física de partículas define um campo que preenche todo o universo, que é o campo de Higgs. Eu penso que já falei também anteriormente que cada campo é associado a uma partícula mensageira. Campo elétrico tem o elétron como a partícula mensageira. Campo eletromagnético tem o fóton como a sua partícula mensageira. Campo magnético tem os dipolos magnéticos, e aí foge um pouquinho a regra, visto que o campo magnético ele é o único campo conhecido que não há uma partícula representativa. Há um dipolo, né? Todo campo magnético, toda entidade magnética precisa necessariamente ter um polo positivo e um polo negativo. O campo gravitacional é representado pela sua partícula gravitron, e assim sucessivamente. Pois bem, o campo de Higgs, que é definido como esse campo que preenche todo o espaço, que é o gerador de massa, ele possui a sua partícula mensageira também, que é a partícula de Higgs, ou bóson de Higgs. Esse bóson de Higgs seria essa partícula que ela gera, ou ela concede massa a todas as outras partículas que a física já conhece. É claro que aqui nós estamos falando de atualidade, né? Galileu Galilei, Camille Flammarion, Allan Kardec, a Sociedade de Paris, sequer tinha ideia desses conceitos, que são conceitos já de bem entrado o século XX, né? Então, para você ter uma ideia, o campo de Higgs ele foi constatado, ou pelo menos foi evidenciado agora em 2011 para 2012. Então, isso que eu estou falando é conhecimento de vanguarda, conhecimento bem atual. Nada que ver com essa época aqui da publicação, por exemplo, de o livro A Gênese, né, que data de 1868. No entanto, como nós veremos, inclusive, nessa aula, desculpa, é espantoso. É espantosa a aproximação de conhecimento, mesmo intuitivo, pois na época esse conhecimento tinha que ser intuitivo, pois não havia a disponibilização de equipamentos, de tecnologia que nós temos hoje para que se pudesse, na época, evidenciar ou procurar empiricamente evidências desses conceitos. E mesmo assim, o grau de assertividade ou mesmo de aproximação da realidade é impressionante, é muito impressionante. Então, nós estamos aqui no livro A Gênese, já vamos aqui para o item 20, nós estamos naquela abordagem de Galileu Galilei aborda a história desse fluido em todo o universo, e ele está se detendo e vai se deter agora nas forças. O que são essas forças? Definida a matéria, definido os elementos químicos. Tudo bem que na época não era bem definido o átomo não estava bem definido, mas para a nossa compreensão, vamos imaginar a existência do átomo. Então, o que Galileu Galilei, através da mediunidade de Camille Flammarion, está descrevendo nos itens subsequentes é de que maneira
como esses elementos químicos, né, já conhecidos da época, muitos elementos da tabela periódica, como esses elementos químicos são organizados para que nós tenhamos a matéria dita ordinária, a matéria que nós vemos no dia a dia. Por exemplo, sabemos que 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio dá água. Mas quais são as forças? Quais são os mecanismos que formam, através de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, a água? O sódio, 1 átomo de sódio com 1 de cloro dá o sal de cozinha, como eu já falei anteriormente. A molécula de açúcar, 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio, que resulta na molécula de açúcar. Que tipo de manipulação, embora manipulação aluda às mãos, e não são mãos que fazem isso, são leis, princípios, até representado por forças, que de maneira muito coerente, de maneira muito lúcida, Galileu Galilei está nos expondo. Então, partindo desse ponto, dando continuidade, então, ao que temos na Gênese, né, eu vou prosseguir, como sempre, a leitura e os cabíveis comentários. Então, iniciando, na verdade, me permita corrigir, desde já, nós encerramos na videoaula anterior no item 9, não foi no item 19 não, tá? Portanto, iniciaremos agora o livro A Gênese, no seu capítulo 6, Uranografia, e iniciaremos aqui o item 10, e não o item 20, como eu havia dito. Bom, então, Galileu se expressa da seguinte forma: pelas mãos mediúnicas de Camille Flammarion, no item 10. E aí ele já começa, para nós termos uma ideia, nesse item 10, ele já começa a vislumbrar a ideia desses campos, desse campo energético preenchendo todo o espaço. Olha só a descrição, ouçam bem a descrição. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São-lhe inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas múltiplas forças, indefinidamente variáveis, segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coerção, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Observem como Galileu Galilei, e claro, lembrando dos seus estudos, uma vez que ele foi físico, estudou muita ciência quando encarnado na Terra, e acreditamos nós que no mundo espiritual a pesquisa deva prosseguir. Observe como ele já usa as leis da mecânica, da termodinâmica, da eletricidade, as coisas que já eram um pouco conhecidas na época, para definir que essas forças, como coerção, eletricidade ativa, observe o termo eletricidade ativa, porque como a eletricidade não se conhecia ainda o próton na época, então o único tipo de eletricidade que se conhecia era a eletricidade com uma carga só, negativa. Então não se conhecia o próton, ou seja, uma partícula com eletricidade positiva. Daí ele falar num único ponto, num único tipo de campo elétrico, quer seja o campo elétrico que ele chama de ativo. Observe que ele já considera o campo gravídico, né, o campo gravitacional, o campo magnético, e aí ele atribui também muitas outras propriedades, como calor, coerção, não está escrito aqui, mas ele alude também à pressão e uma série de outros fenômenos também mecânicos. E aí ele continua, tá? Ainda no item 10.
Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob os nomes de som, calor, luz. Então ele admitia que o som, o calor, a luz seriam também essas forças de caráter vibratório, né? A luz, né, já se conhecia, é claro, aliás, Galileu antecedeu, ele foi predecessor de Newton, né? Mas a luz era tida como um campo puramente vibratório, né? Uma onda. Ainda não se conhecia a característica de partícula da luz, daí ele aludir somente ao aspecto vibratório do campo luminoso. Mas o calor como uma onda irradiante, o próprio som, como nós sabemos que é também uma onda mecânica, e por aí vai. E aí é interessante que é muito importante salientar que a partir daqui, aliás, ou pelo menos no final deste parágrafo, Galileu faz uma abstração. Como seria a conjunção de todas essas forças, ou melhor dizendo, como seria o rearranjo da matéria em possíveis outros mundos. E aí ele descreve, né, palavras dele. Em outros mundos, elas se apresentam, ou seja, essas forças, né, se apresentam sob outros aspectos, revelam outros caracteres desconhecidos na Terra e, na imensa amplidão dos céus, forças em número indefinido se têm desenvolvido numa escala inimaginável, cuja grandeza tão incapazes somos de avaliar como o é o crustáceo no fundo do oceano, para apreender a universalidade dos fenômenos terrestres. Ideia dele, tá? Isso é devido tão somente a Galileu Galilei. Pelo menos nós não temos ainda, pelo menos até hoje, nós aqui na Terra não temos nenhuma evidência de nenhum mundo que seja exatamente exótico do ponto de vista de seguir a regras diferentes. Só para citar o exemplo, a Lua, por exemplo, que já conhecemos, já pisamos lá, então o solo lunar, no aspecto, do ponto de vista topológico, não difere muito do que é feito aqui na Terra, não. Há montanhas, há vales, há promontórios, há abismos, da mesma forma que tem aqui na Terra. Então, pelo menos na Lua, não há essas diferenças de formas, né? Pelo que as sondas espaciais já investigaram de Vênus, de Marte, por exemplo. Marte, por exemplo, segue a mesma estrutura geológica da Terra, com montanhas também, com vales, enfim, claro que não na parte de vegetais, uma vez que não há vida nem na Lua, nem em Marte, pelo menos não detectada até agora. Planetas como Vênus, por exemplo, não se tem ao certo, não se conhece a sua estrutura interna, visto que Vênus é coberto por uma densidade enorme, uma camada muito densa de nuvens, composta por ácido sulfúrico, muito densa a ponto de se saber muito pouco sobre a geologia de Vênus. Missões já através de sondas a planetas mais distantes como Júpiter e Saturno, algumas luas como Europa de Júpiter, luas como Encélado de Saturno, que nos mostra, inclusive, em Encélado, foi muito divulgado isso no ano passado, a presença, por exemplo, de água, ao que tudo indica, até no estado líquido e no estado gasoso, mas obedecendo às mesmas regras, às mesmas leis de afinidade e de construção da matéria que existe aqui mesmo na Terra. Então, mesmo a despeito do que Galileu nos falou, pelo menos até hoje não fora detectado pelo ser humano nenhum tipo de matéria que seja virtualmente diferente da que nós conhecemos, das que possam ser formadas pelos elementos da tabela periódica. O que, é claro, não significa que elas não existam,
pois o nosso alcance ainda é muito limitado, o nosso alcance ainda é muito pequeno. Praticamente nós não... comparativamente, se o sistema solar for uma casa com quintal, nós nem saímos ainda nós nem descemos o primeiro degrau que nos leva ao quintal, então é um alcance muito pequeno para que nós possamos dizer alguma coisa. Feitas essas observações, aliás, tem uma conjectura muito interessante depois dessa afirmação do Galileu Galilei, que é uma conjectura do próprio Kardec, uma anotação dele, que ele escreve o seguinte, eu vou ler para vocês. Tudo reportamos ao que conhecemos, e do que escapa à percepção dos nossos sentidos, não compreendemos mais do que compreende o cego de nascença acerca dos efeitos da luz e da utilidade dos olhos. Possível é, pois, que noutros meios o fluido cósmico possua propriedades, seja suscetível de combinações de que não fazemos nenhuma ideia, produza efeitos apropriados a necessidades que desconhecemos, dando lugar a percepções novas ou a outros modos de percepção. Não compreendemos, por exemplo, que se possa ver sem os olhos do corpo e sem a luz. Quem nos diz, porém, que não existam outros agentes afora a luz, aos quais são adequados organismos especiais? E aí ele fala aqui de uma coisa muito interessante. A vista sonambúlica, que nem a distância, nem os obstáculos materiais, nem a obscuridade detém, nos oferece um exemplo disso. Suponhamos que, num mundo qualquer, os seres sejam normalmente o que só excepcionalmente o são os nossos sonâmbulos. Eles, sem precisarem da nossa luz, nem dos nossos olhos, verão o que não podemos ver. O mesmo se dá com todas as outras sensações. As condições de vitalidade e de perceptibilidade, as sensações e as necessidades variam de conformidade com os meios. Então, muito interessante essa conjectura do Allan Kardec, e, na verdade, totalmente factível, até mesmo aqui na Terra, quando nós observamos os mundos abissais, né? Ou seja, as profundezas dos oceanos nas quais a luz solar não chega até lá. Então, nesse ambiente, inútil seria os organismos possuírem olhos como os nossos, uma vez que, na ausência de luz, os olhos são inúteis. No entanto, eles possuem sistemas sensoriais muito avançados, inclusive, que os permite, de certa forma, ver sem a necessidade dos olhos e, obviamente, sem a necessidade de luz. Então, perfeitamente plausível o que o senhor Allan Kardec aqui nos descreve, visto que até mesmo no globo, até mesmo aqui no planeta Terra, temos exemplos de criaturas que são dotadas de uma morfologia totalmente diferente. Aliás, quando observamos, por exemplo, os seres que habitam essas regiões abissais, né, essas regiões do fundo dos oceanos que vivem na eterna treva, e aí elas precisaram desenvolver uma luz própria, precisaram desenvolver, a evolução trouxe a essas criaturas mecanismos outros de produção de luz para que esses organismos pudessem viver nesses meios. Aliás, dando se vocês forem aí no YouTube e colocar habitantes do mundo abissal, realmente parecem extraterrestres, parecem assim, criaturas saídas de filmes de ficção científica. E não são criaturas que compartilham conosco aqui o mesmo globo, porém vivem numa região que para nós é totalmente inóspita, numa região que é muito diferente do meio ambiente no qual nós vivemos. Então observa o grau de lucidez que Allan Kardec fala e o próprio escreve, aliás, e o próprio Galileu Galilei.
Completando o item 10, Galileu se expressa da seguinte forma: ora, assim como só há uma substância simples, primitiva, geradora de todos os corpos, mas diversificada em suas combinações, também todas as forças dependem de uma lei universal, diversificada em seus efeitos e que, pelos desígnios eternos, foi soberanamente imposta à criação para lhe imprimir harmonia e estabilidade. Muito interessante, como Galileu já alude à unificação, né? A unificação que, aliás, é o que os físicos modernos buscam hoje, né? Quem é da área da física sabe que, por exemplo, o santo graal da física seria a descoberta de uma teoria chamada a teoria do campo unificado. O que seria essa teoria do campo unificado? Seria a descoberta de um campo único que explicasse todos os fenômenos, um campo uno do qual se derivasse todos os outros. Hoje, na verdade, todos os campos, todas as leis da natureza se concentram em quatro leis, 4 princípios. Todos os fenômenos da natureza, todos os fenômenos que ocorrem no universo, até hoje que se sabe, podem ser explicados através desses 4 campos, ou, se quisermos, dessas 4 forças, que seriam elas: força ou campo eletromagnético, força ou campo gravitacional, força ou campo fraco e força ou campo forte. É a definição, na verdade, só a descrição dessas 4 forças, né? O campo eletromagnético participa da combinação dos elementos químicos através das ligações químicas, né? Todo mundo já deve ter estudado lá na 5ª série, lembram lá da ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, só para citar um desses exemplos, as forças de Van der Waals. Então, todos esses fenômenos são explicados pelo campo eletromagnético. Na verdade, o campo eletromagnético é o que mantém a matéria coesa, é o que mantém a matéria estável. Eu penso que chegou o momento de comentar isso. O campo gravitacional já é aquele campo que mantém o universo unido. É o campo que mantém, por exemplo, a atmosfera da Terra, nos mantém colados ao chão, une os planetas, os asteroides, os satélites, as luas, as galáxias inteiras, enfim, o universo inteiro ele é unido através do campo gravitacional. Os outros 2 campos ou forças, eles não são tão fáceis de entender para quem não tem assim, um pouquinho de conhecimento técnico, né? O campo fraco, ele é responsável pela desintegração atômica nuclear, é responsável pela radioatividade. E isso é muito importante na evolução dos elementos químicos, porque sim, os elementos químicos também evoluem através de um processo físico chamado transmutação nuclear. E essa evolução, essa mudança, essa transmutação nuclear, onde o núcleo do átomo ele se desestabiliza e ele vai se transformando em outros núcleos através da radioatividade, isso é causado pela força ou campo fraco. E há um outro campo, importantíssimo também, no entanto, não tão fácil de compreender, que é o campo ou força forte. Ele é o que mantém o núcleo do átomo inteiro, é o que mantém o núcleo do átomo coeso. Vejamos, o núcleo do átomo é composto basicamente de prótons e nêutrons. Nêutrons não possuem cargas, mas os prótons possuem cargas elétricas positivas. Acontece que nós aprendemos lá dos princípios básicos da eletricidade, todo mundo deve ter visto lá na 5ª série, que na eletricidade, cargas elétricas do mesmo sinal se repelem e cargas elétricas de sinal contrário se atraem. Ora, mas o núcleo atômico ele é
ele é feito de cargas elétricas de mesmo sinal, ou seja, de carga elétrica positiva. Então, era de se esperar que eletricamente o núcleo atômico se desintegrasse, porque as cargas, sendo todas elas positivas, elas deveriam afastar-se umas das outras. E isso não acontece devido à força forte, que é uma força que mantém as cargas positivas juntas, ou seja, é uma força que se sobrepõe à força elétrica. É uma força tão forte que dela, por exemplo, quando se desintegra um núcleo atômico e rompe-se esse equilíbrio, é o que resulta nas reações termonucleares, nos tristes exemplos que já tivemos de detonação de bomba atômica, é o que acontece no núcleo do Sol, que acaba gerando luz, ou seja, é um processo que gera muita energia. Então, basicamente, isso foi só em caráter descritivo, as 4 forças que explicam tudo, são essas. Há uma perseguição, a ciência mais moderna de hoje, os físicos se debruçam sobre cálculos complicadíssimos, sobre experimentos complicadíssimos lá no CERN, no LHC, para tentar descobrir o campo unificado, ou seja, uma junção entre esses 4 campos que se imaginam que derivam de um só. Nos trazendo aqui é o que Galileu Galilei está nos dizendo, que tudo parte de um campo só, tudo parte de uma força só. Acreditem, a ciência humana, a ciência de hoje, busca, ela persegue esse campo unificado até os dias de hoje. No entanto, não obtivemos sucesso, e o sucesso dessa empreitada, ao que me parece, está muito longe mesmo. Tem até cientistas, físicos de renome que acham que nós nunca vamos chegar ao campo unificado. Dr. Marcelo Gleiser, talvez um dos maiores físicos brasileiros da atualidade, é um dos que acreditam que nós nunca chegaremos ao campo unificado. Mas há outros que sim, que acreditam que isso possa acontecer. Inclusive o ganhador do Prêmio Nobel dessa semana, né? Eu estou gravando esse vídeo, hoje é uma quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020. Antes de ontem, no dia 6, foram anunciados os ganhadores do Prêmio Nobel de Física. Foram 3 ganhadores, dentre eles está lá o físico Roger Penrose, que, desenvolvendo a teoria da relatividade, em 1965, ele previu matematicamente a existência de buracos negros. Esse ano ele foi laureado, ele e mais 2 colegas foram laureados com o Prêmio Nobel de Física. Na verdade, ele, um outro, eu acho que um americano e uma americana, se não me falha a memória. Enfim, então esse Roger Penrose é um dos que acreditam que o campo unificado possa ser algo factível, só para citar um exemplo. Bom, no item 11, há uma coisa que eu queria destacar, muito interessante, que Galileu descreve o seguinte: não podeis apreciar esta lei. Ele está se referindo a essa lei universal, essa lei única, que dela derivam todas as outras. Galileu diz assim, não podeis apreciar esta lei em toda a sua extensão, por serem restritas e limitadas às forças que representam no campo das vossas observações. Entretanto, a gravitação e a eletricidade podem ser consideradas como uma larga aplicação da lei primordial que impera para lá dos céus. Olha só que coisa interessante. Olha só que das 4 forças que se conhecem hoje, que eu acabei de descrever, e na época isso não era conhecido nos tempos de Galileu, não era conhecido nos tempos aqui da Sociedade Parisiense de Estudos, né? Então Allan Kardec também não conhecia isso, mas olha, observemos o grau de aproximação a que Galileu já chegou.
tendo a gravidade, aí ele acertou, tendo a gravidade como um dos fundamentos desse campo, e ele fala na eletricidade também. Na verdade, o campo que eu falei o primeiro, o campo eletromagnético, é a junção do campo elétrico com o campo magnético, né? Achava-se que eram dois campos disjuntos, e hoje nós sabemos que, na verdade, um campo elétrico gera o magnético e vice-versa. Mas vejam que mesmo nessa época, o grau de aproximação, já a intuição da verdade, como se aproximava já do caminho correto, do caminho assertivo. É fascinante, na verdade, como quando se dedica à ciência, como quando se dedica à pesquisa, as intuições são muito lúcidas, são muito pertinentes, pelo menos na maioria dos casos, né? E como conclusão, no item 11, como conclusão no item 11, Galileu dita o seguinte: todas essas forças são eternas. Explicaremos este termo, e universais como a criação. Sendo inerentes ao fluido cósmico, elas atuam necessariamente em tudo e em toda parte, modificando suas ações pela simultaneidade ou pela suscetividade, predominando aqui, apagando-se ali, pujantes e ativas em certos pontos, latentes ou ocultas noutros, mas, afinal, preparando, dirigindo, conservando e destruindo os mundos em seus diversos períodos de vida, governando os maravilhosos trabalhos da natureza, onde quer que eles se executem, assegurando para sempre o eterno esplendor da criação. E olha, parece poesia, não é? Soa como poesia, mas Galileu Galilei já descrevendo que essas forças, sabe, ainda não tão bem compreendidas, ainda não todas conhecidas, nessa época muito longe de chegar ao arcabouço sistemático que temos hoje, sustentado pelas 4 forças que eu já falei anteriormente, mas a consciência de que essas forças, nem todas descobertas ainda, são realmente os pilares do mundo, representam as mãos, não mãos como as nossas de 5 dedos ou qualquer que seja a quantidade de dedos, mas representam a extensão da divindade. Acho que o que eu quero demonstrar isso, representam a forma pela qual Deus dirige e cria o universo, através dessas leis, através das leis da física, da química, da bioquímica, através dessas 4 forças. Força gravitacional, força eletromagnética, força fraca e força forte. Através desses 4 componentes, Deus cria mundos, Deus recria mundos, recicla mundos, distribui matéria. Como Galileu descreveu aqui de maneira maravilhosa, certas partes estão ali meio que latentes, esperando o seu momento de agir, ou talvez quando se prepara uma massa, por exemplo, uma massa de um bolo, eu não entendo muito disso não, mas assim, parece que a massa depois de feita tem que ficar dormindo por um tempo, para o fermento fazer efeito, né? Para depois a massa vai ser manipulada, para depois ir para o fogo, enfim, quem entende de cozinha sabe muito mais do que eu estou dizendo. Se eu estiver falando bobagem aqui, já me perdoem, mas observem a verossimilhança. A matéria no universo, em muitas partes, no estado latente, como se estivesse dormitando, fermentando, por assim dizer, figurativamente, aguardando o momento preciso da sua própria gênese, da sua própria utilização na formação de mundos, de galáxias, de sistemas, de conglomerados e, por final, o ápice de toda essa criação, que é o aparecimento da vida. Que bonito, que poético, né? Que poético Galileu Galilei nos mostra
essas coisas todas. E aqui, então, dando início ao item chamado a criação primária, observe que, discutida já espaço, tempo, matéria, as forças que interagem na matéria, observe que num encadeamento de lógica muito precisa, Galileu vai começar agora a tratar das criações, como se foram criadas as coisas, primeiro de um ponto de vista filosófico, beirando talvez depois o metafísico e depois se aproximando da realidade. Nós estamos agora no item 12. O item 12 nos traz uma proposta que Galileu dita da seguinte forma: depois de termos considerado o universo sob os pontos de vista gerais da sua composição, das suas leis e das suas propriedades, podemos estender os nossos estudos ao modo de formação que deu origem aos mundos e aos seres. Descrevemos em seguida a criação da Terra em particular e ao seu estado atual na universalidade das coisas. E daí, tomando esse globo por ponto de partida e por unidade relativa, procederemos aos nossos estudos planetários e siderais. Continuando no item 13, se bem que, e aí agora vamos começar a abordar um assunto que, na verdade, ele está em pauta até os dias de hoje. Até os dias de hoje não há um consenso a esse respeito, não. E eu já adianto. O universo é eterno? Ele sempre existiu? Ou ele teve um começo? Ele vai ter um fim? Ele é cíclico? Tem vários o universo teve vários começos e, consequentemente, vários fins? Quanto a isso, muitos homens de gênio traçaram ao longo da história da ciência muitas opiniões. Einstein, por exemplo, acreditava num universo estático e infinito e eterno. Einstein acreditava que o universo era estático, que ele sempre existiu e sempre vai existir. Hoje, a ciência moderna não acredita muito nisso, pois em 1948, o George Gamow, como eu já falei anteriormente, propôs a ideia do Big Bang, com muitas evidências, e na teoria do Big Bang, o universo ele está longe de ser estático, muito pelo contrário, ele está em expansão e em expansão acelerada, ou seja, quanto mais distante uma galáxia tiver da outra, mais acelerada ela está do centro do universo. Então, o nosso universo ele não é estático, ele está se expandindo. O que a lógica nos leva a raciocinar da seguinte forma: se o universo está se expandindo, ou seja, está se afastando, é porque houve um momento em que toda a matéria do universo estava concentrada num ponto só, que resultou no que a cosmogênese e a cosmologia de hoje chama de Big Bang, ou grande explosão, que dessa explosão, ou melhor dizendo, o termo mais correto seria expansão, deu origem ao universo. Mas isso, é claro, não é definitivo, tem ainda muitas lacunas, muitas incógnitas ainda nos sistemas de equações que definem essa teoria. O fato é que, teoricamente, tem cientistas que acreditam no Big Bang, existem cientistas que acreditam no Big Crunch. O que é o Big Crunch? É o que se segue ao Big Bang. Ou seja, a matéria vai continuar, o universo vai continuar a se expandir, expandir-se, até que num dado ponto ele vai parar e retornar. Sabe, como se fosse uma mola, como se o universo tivesse assim o movimento da mola, ele fosse esticado e depois retornasse para a posição original, dando origem a muitos ciclos de início e fim, o que aliás me lembra que, lendo A Dança do Universo, do Marcelo Gleiser, ele descreve lá muito bem na dança de Shiva. E na dança de Shiva, como o mito da criação hindu do universo, na verdade é nisso que eles creem num universo autorreplicado, que ele tem início, fim,
recomeço, e apogeu e fim. Então, é uma teoria muito aceita por muitos cientistas, né? E há também ainda um pouco daqueles que acreditam que não, o universo sempre existiu, ele é eterno e imutável. Bom, ao que parece é a posição do Galileu, né? Mas vejamos o que ele tem a dizer. Lembrando que esses assuntos, gente, são de ordem metafísica, né? São de ordem altamente filosófica, porque de fato nenhum de nós, pelo menos agora, tem condições técnicas, condições talvez de conhecimento e de maturidade para compreender essas coisas. Mas vejamos o que Galileu relatou, né? Isso há quase 2 séculos atrás. Se bem compreendemos a relação, ou antes, a oposição entre a eternidade e o tempo, se nos familiarizamos com a ideia de que o tempo não é mais do que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias, ao passo que a eternidade é de essencialmente una, imóvel e permanente, insuscetível de qualquer medida do ponto de vista da duração, compreenderemos que para ela não há começo nem fim. Então aqui, claro, do ponto de vista galileano, o tempo ele não teve começo nem fim, o que destoa, por exemplo, da teoria do Big Bang. Na teoria do Big Bang, lembra que eu falei que o termo mais correto seria de expansão e não de explosão? É que, segundo a teoria do Big Bang, o próprio tempo e espaço teve início no Big Bang. Antes do Big Bang não havia tempo nem havia espaço. Obviamente, Galileu aqui, claro, não conhecia ainda a teoria do Big Bang, pois ela só veio a lume em 1948, e nós estamos lendo conhecimentos aqui de 1868. Então, a opinião dele, com muita clareza e fácil de se entender, se afasta muito do que se conhece nos dias de hoje. E aí ele prossegue. Do outro lado, se fazemos ideia exata, embora necessariamente muito fraca, da infinidade do poder divino, compreenderemos como é possível que o universo haja existido sempre e sempre exista. Desde que Deus existiu, suas perfeições eternas falaram. Antes que houvessem nascido os tempos, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço, eterno quanto ela. Aqui Galileu está fazendo uma associação do universo a Deus, né? E aqui é claro que a ciência, pelo menos a ciência acadêmica e a ciência positiva, vai fazer uma distinção muito grande, porque, a bem da verdade, e é preciso ser muito direto nesse aspecto, a ciência positiva sequer considera a existência de Deus, né? Infelizmente, é uma falha muito grande ainda da ciência positiva, né? Ela não vai considerar Deus, portanto, ela não vai ligar a existência do universo a Deus. Aqui Galileu está fazendo esse comentário. E faz sentido, é lógico o comentário dele. Como Deus realmente é eterno, infinito, ele sempre existiu, daí ele argumenta, ou seja, ele abstrai e extrapola de que o universo também deve ter existido, uma vez que Deus sempre existiu. Ou seja, se Deus existiu, então o universo também existiu. O que, do ponto de vista lógico, está muito falho, né? Porque Deus criou o universo. Se Deus criou o universo, e isso está muito claro, pelo menos os espíritos superiores nos dizem, Deus criou o universo. Se o universo sempre existiu, como Deus sempre existiu, Deus não teria criado, uma vez que o universo sempre existiu. Percebem a falha lógica daí, desse raciocínio? Se o universo existe igualmente como Deus sempre existiu, isso, claro, na nossa crença, na crença espírita, né? Obviamente. Então o universo seria, nestes termos,
iguais a Deus, e não faria sentido dizer que Deus criou o universo, uma vez que o universo existe e existiu de todo o sempre, como Deus também. Mas, como eu falei, tenhamos calma, que não são conceitos. Na verdade, a nossa mente nem é capaz de entender coisas infinitas. A nossa mente, nosso cérebro, não é capaz de processar informações de algo que não tenha sido criado. Acho que já falamos muito isso lá nos capítulos iniciais. No item 14, Galileu até argumenta isso, dizendo o seguinte: existindo por natureza, olha só, é o argumento dele de que o universo existe desde que Deus existe. E a argumentação dele é essa: existindo por sua natureza desde toda a eternidade, Deus criou desde toda a eternidade, e não poderia ser de outro modo, visto que, por mais longínquas que sejam a época a que reportemos, pela imaginação ou supostos limites da criação, haverá sempre, além desse limite, uma eternidade. Ponderai bem esta ideia, uma eternidade durante a qual as divinas hipóstases, as volições infinitas teriam permanecido sepultadas em muda letargia, inativa e infecunda, uma eternidade de morte aparente para o Pai eterno, que dá vida aos seres, do mutismo indiferente para o Verbo que os governa, de esterilidade fria e egoísta para o espírito de amor e vivificação. De uma maneira muito clara, Galileu expressa aqui a opinião dele de que o universo como um todo sempre existiu, assim como Deus. Porém, lembra aquela nossa discussão anterior sobre as forças ativas no universo que encadeia a criação de mundos e que depois, consequentemente, encadeia a criação da vida e de seres? Na visão galileana, muitas dessas forças e leis, em muitos aspectos, em muitas partes, e se nós pararmos para pensar em pontos circunscritos dessa eternidade, essas forças estiveram latentes, essas forças estiveram adormecidas, porque é óbvio, nenhum de nós pode entender, o propósito menos ainda. Eu me recordo da teoria da massa dormida, que ela precisa ser fermentada. Quem sabe essas forças precisam, de alguma forma, latentizar-se por alguns momentos, entendam momentos aí como milhares e bilhões de anos, para que depois elas possam manipular de maneira perfeita aquilo que nós entendemos hoje como matéria. Olha, dá para perceber que não é simples, dá para perceber que são visões que escapam profundamente a capacidade que nós temos de entender o todo, né? Mas é muito bonito, é muito poético o que o Galileu está dizendo, né? De que, na verdade, tudo que existe, e se nós abrangermos tudo que existirá e existiu, sempre teve uma matriz, sempre teve uma origem de ideias. Deus sempre pensou em tudo que vai existir. De certa forma, é muito bonito porque alude à própria criação humana, né? Tudo que existe no mundo de hoje, automóveis, aviões, espaçonaves, foguetes, navios, submarinos, tudo que a ciência e a tecnologia já produziu, de fato, iniciou-se com uma ideia. A tecnologia, a informática, a computação, as redes de dados, enfim, tudo isso partiu de uma ideia, tudo isso partiu de uma teoria. E depois de algum tempo, essa ideia, essa teoria, materializou-se. E hoje, voilá, vivemos num mundo com tecnologia, vivemos num mundo com automóveis, com ônibus, com carros, com ônibus espaciais, com aviões a jato, com submarinos, com navios, com porta-aviões,
com aparelhos celulares, enfim, e tantos outros meios tecnológicos, nas telecomunicações, na medicina, nos meios de transporte, a realidade dos drones, por exemplo, e por aí vai. Tudo realmente nasceu de uma ideia. E aí Galileu finaliza o item 14 da seguinte forma: compreendamos melhor a grandeza da ação divina e a sua perpetuidade sob a mão do ser absoluto. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Ora, a aparição do sol dá nascimento instantâneo a ondas de luz, que se vão espalhando por todos os lados na extensão. Do mesmo modo, o universo, nascido do eterno, remonta aos períodos inimagináveis do infinito de duração, ao fiat lux do início. Fiat lux, né, em latim, quer dizer faça-se a luz, que seja feita a luz. É até comercial de uma caixinha de fósforo que tinha aí no passado, nem sei se tem ainda nos dias de hoje. E aí, muito interessante, porque a partir daqui, a partir do item 15, exatamente, a partir do item 15, Galileu Galilei vai explicar a formação do universo, na visão dele, o que ele compreende com a formação dos mundos, né? Como ele acha que as galáxias foram construídas, como na compreensão galileana o universo, enfim, foi formado. Desde o princípio, na formação dessa matéria difusa, que se aglomerou, que constituiu-se em núcleos gravíticos ou gravitacionais. Desses núcleos gravitacionais, ele foi evoluindo para núcleos maiores. Daí as fornalhas termonucleares começaram a produzir a luz. Essa mesma luz que ele alude nesse item que eu acabei de ler para vocês. E aí ele vai começar a nos descrever como as tais forças lá, que lembrando para ele, ainda não eram as 4 forças que eu aludi. Para ele ainda era a eletricidade ativa, a gravitação, a coerção, o calor, a luz, o som, a compressibilidade, a estática, a dinâmica em si. E aí não vamos esquecer que Galileu Galilei, quando em vida aqui na Terra, né, ele foi o pai da física moderna, foi o iniciador da física empírica, ele foi o criador da física teórica, da física experimental também. Ele era um mecânico, assim, na física mecânica, desdobrador da cinemática. Aquelas equações que nós aprendemos lá na 5ª série, sabe? As equações do movimento, retilíneo uniforme, sabe? Espaço é igual a espaço inicial, mais velocidade vezes o tempo. Quando o movimento tem aceleração, aí você tem que espaço é igual ao espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Essas são equações do Galileu. Foi ele que, estudando o movimento dos corpos, ele criou a ciência que nós estudamos hoje como sendo a cinemática. E ele estudou a queda livre dos corpos, ele estudou o lançamento de projéteis, ele estudou então uma série de outras coisas, aliado inclusive a um grande amigo dele, o evangelista Torricelli. Lá na 5ª série estudamos até a equação de Torricelli, sabe? Como se descobrir, por exemplo, a velocidade final ou o deslocamento independente do tempo, né? Na célebre equação de Torricelli, né? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. E aí observem que nessa proposta, nessa equação, nós não necessitamos da dimensão tempo. Só para a gente entender quem foi o homem, nem quem era o homem em terra, na terra, encarnado, para começarmos a intuir
o Espírito agora, que do mundo espiritual nos dita essas pérolas, esses raciocínios assim de tamanha lucidez, de tamanho par e passo e conjunção com o conhecimento atual, nos mostrando outro sim. E aí eu queria encerrar a aula de hoje, essa videoaula 20, pois o desenvolvimento dessas reminiscências, o que Galileu nos demonstrará, como ele compreendia a formação do universo, nós veremos a partir da videoaula 21. E é fascinante entender como o mais importante de tudo, que realmente a vida continua, prova irrefutável de que a vida continua, de que os nossos interesses aqui, se verdadeiros, se realmente substanciais, eles continuam no mundo espiritual, e de lá, também estudamos, lá também ganhamos conhecimento. Não há um salto assim exponencial, nem geométrico. Há vida normal, encadeamento normal, nada de mítico, nada de místico, nada de miraculoso. Se você se esforça, ganho de conhecimento paulatino, encadeado e dotado de muita lógica. Não há mágica, há esforço, há estudo, há evolução, há vida. Beijo no coração de todas e todos, muita paz e até a próxima.